Na cruz, meu Jesus me resgatou, mesmo sendo imperfeito como eu sou. Só existo para dar a Ele o meu louvor. Senhor, se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina pra adorar. Eu entrego a minha vida em oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Meu coração se inclina e agora sou a tua paz, me faz feliz. Eu entrego a minha vida outra vez. Se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina pra adorar. Eu entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Remido fui e agora livre sou. A tua paz me faz feliz. Te entrego minha vida outra vez, meu Senhor. Te entrego a minha vida outra vez, meu Senhor. Boa noite. Boa noite você que está nos assistindo e boa noite você que está aqui. Olha, vocês vieram segunda-feira. Segunda-feira é um dia difícil, é verdade ou não é? Ou é só para mim? Acho que segunda-feira é um dia que não tinha que ser folga por ser segunda-feira, né? Tá saindo domingo, tinha que ser esse máximo, né? Aí na terça, para se recuperar da segunda também uma meia de folga, né? Se deixar não vai trabalhar o tempo nenhum. Mas muito bem, eu havia combinado com o pessoal e eles não chegaram, mas eu vou convidar o Newton. Newton, vem aqui, Newton, porque eu sei que o Newton fala a língua do P. Eu estou tanto falando do... Você falou que falava. Eu tinha combinado aqui, porque a gente está falando tanto da língua do P, né, do negócio e tal. Newton, deixa eu pegar o microfone aqui. Você fala a mesma língua do P ou falava não? Só uma palavra não, tem que falar uma frase. Mas explica para nós, o que é essa língua do P aí? É simples. Você coloca você vai soletrar um nome, uma
antes de qualquer letra, você coloca o P. É simples. Não é isso, não é isso? Vem aqui, Cássia, vem aqui também, vem aqui, vamos fazer um diálogo da língua do P. Não, vem aqui, Cássia, vamos. Que isso? Olha outro microfone aqui, o verdinho agora. Vamos fazer a língua do P agora aqui. Eu também. E eu usava por um bom motivo. E qual que era esse bom motivo? Meu pai era muito bravo e era uma forma de nós conversarmos em casa, sem que ele não nos batesse, porque ele era muito bravo. Muito bravo. Então, deixa eu ver. Pevô, P6, PS, Pestão, PB, PA, PAQ, PQ? A Rosana também sabe. Rosana, vem aqui também. Agora você vai ter que vir aqui também. Porque esse negócio está ficando estranho aqui. Traduz o que ela falou aí. Consegue, Nilton? Ela falou muito rápido, eu sou meio lento. É porque Nilton, código. você achando que você está igual eu. Vem aqui, Rosana, vamos fazer Eu falo né? devagarinho. Tem uns que falam a língua dos elfos, não sei o que, né? Então vamos lá. Passa aqui, vem aqui, Rosana. Vamos fazer um diálogo da língua do P. O que você comeu hoje? Me responde na língua do P. Arroz, É a câmera. peu, pecou, pemi, pea, perroz, pefe, feijão. Eu não comi isso daí não. Eu nem sei que. Eu não comi isso daí. Você comeu isso daí, Carlão? Eu tô achando que você comeu. O que você comeu hoje? Pemá, pecou, perrou, pená, pedá. Petã, bem. Ô Sol, você também fala esse negócio? Vem aqui, Sol. Eu vou chamar todo mundo que fala a língua do P aqui. Você vai embora, Nilton? Fica aí. Não, você não falou a sua frase ou a sua palavra. Vou falar uma palavra. Então fala a palavra então. PPPO, não, PPPA, PSPT, POPR. Que é isso? Partida? Ah, tá bom, tá certo. Você falou, tá falado. O médico mandou não contrariar. Falei pastor. Então tá certo, pastor. Mas diz mais uma. Toca um diálogo na língua do P aí, só pra gente sentir como que é. Pior. Peu, peu, pegós, petou, pemu, petou, pezé, pecar. Peu, petã, bem. Pe, pele, pe, pemeu, pessoa, pebi, penhou. Sai daqui, vocês estão falando em língua. Vocês estão falando em Eu língua. disse que eu gosto muito do Zeca. E a Usana disse que também, porque é o sobrinho dela. Tá bom. Estão tudo xingando a gente, Carlão, esse negócio aí. A gente tem falado isso porque nós temos hoje, nós temos estudado no livro de Daniel muito de símbolos, né? É chifre para cá, é animal para lá. Já me falaram, pastor, se for falar de chifre hoje, de animal, vou embora. Não se preocupa, hoje não vai ter animal, não vai ter chifre, mas vai ter matemática. Trouxe calculadora? Ah, então tá bom. Quantos gostam de matemática aqui? Olha, alguns gostam. Quantos não conseguem ver matemática? Tem alguns aí. PMI não, alguma coisa assim, né? Mas muito bem. E a gente percebe que esses símbolos, essa maneira que Deus utilizava para comunicar a mensagem, era uma forma de proteger a mensagem e proteger a pessoa que ia entregar essa mensagem. Assim como a língua do P e tantas outras, né? Existem para que possa preservar a ser confidencial, né? A mensagem. Muito bem, nós chegamos mais uma noite, estamos entrando na última semana, nem dá para acreditar, né? Parece que começou ontem. Já estamos no capítulo 9 do livro de Daniel. Ontem nós estudamos o assunto até quando? Até quando Deus vai suportar? E nós vimos, e aqui eu vou só falar dos chifres dos animais, só para revisão, tá? Mas hoje não vou falar muito sobre eles não. Mas ontem nós vimos que Deus deu uma visão para Daniel. Esta visão, Daniel viu um bode, viu um carneiro, e essa visão era semelhante às visões anteriores, à visão anterior que ele teve, e ao sonho de Nabucodonosor também. E
Daniel, no final de escutar lá o bode, o carneiro, os 4 chifres, o chifre pequeno, ele escuta 2 anjos dialogando. E esses 2 anjos estavam assim, dizendo o seguinte: até quando a verdade de Deus vai ser jogada por terra? Até quando o santuário será pisoteado? Até quando? Até quando? Até quando? E ele escuta um dos anjos falando e respondendo: um período de 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será o quê? O santuário seria restaurado depois de 2.300 tardes e manhãs. O anjo Gabriel, ele explica toda a visão, exceto a parte das 2.300 tardes e manhãs, ao ponto que Daniel, ele não consegue compreender. Daniel, ele fica adoecido, ele fala: o que é isso? Mas continuei apavorado com a visão, pois não conseguia entender coisa. Mas o anjo deu algumas dicas, algumas pistas, tipo caça ao tesouro. Quando já brincou de caça ao tesouro aqui, né? Vai dando pistas e dicas e mapa. E algumas dicas quanto a este 2.300 tardes e manhãs foram as seguintes. Daniel 8:26. Nós lemos: a visão das 2.300 tardes e manhãs é o quê? É precisa, ela é exata. E hoje vocês vão perceber isto. Mas confidencial. Então mantenha-se em segredo. Refere-se a um futuro. Enquanto o bode, o carneiro e tudo aquilo lá era concernente aos momentos que ele iria viver logo em seguida, já as 2.300 tardes é de futuro distante. E não só isso, Daniel 8:17, outra pista do anjo foi o seguinte: esta visão diz respeito ao quê? Ao final dos tempos. Então não é só distante de Daniel, mas se refere ao final dos tempos, quando Deus começasse a sua contagem regressiva. É quando Deus fala assim: a partir de agora acabou as coisas. Mas não para por aí. Há mais uma dica que o anjo deu, Daniel 8:19, e que vai acontecer nos dias de... tem a ver com o juízo de Deus. E ontem nós estudamos um pouco sobre o tabernáculo, e nós vimos que havia uma festa que envolvia tanto o bode e o carneiro, e esta festa era o Yom Kippur. Yom significa dia, e o Yom Kippur, ou dia da expiação, era um dia de julgamento, e era utilizado esses animais. Nós vimos rapidamente ali o santuário, nós vimos o altar, vimos a pia que fazia parte do pátio do santuário. Nós vimos também o primeiro compartimento da tenda, onde havia os pães asmos, tinha o altar de incenso, tinha o candelabro. E depois do primeiro compartimento, chamado Santo dos Santos, os Santos, nós temos o Santo dos Santos, que é o segundo compartimento, onde estava a arca do Senhor, a arca da aliança. E qual que era o objetivo desse Yom Kippur, do dia do julgamento? E nós vimos isso ontem. Nós lemos em Êxodo capítulo 16, verso 30 o seguinte: porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis o quê? Sereis o quê? Purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Vimos que tem a ver com o julgamento de Deus, e foi aí que nós paramos. Mas hoje nós queremos discutir um pouquinho sobre destino ou casualidade. E eu vi aqui que o grupo pegou fogo tentando responder essa pergunta, e é uma pergunta que não é muito fácil, pelo contrário, é muito complicada, e existe aí há centenas de anos de estudos e discussões. E eu vou dizer para você, eu não vou ter a resposta completa, e nem, quem sabe, vou saciar a sua fome ou a sua sede em ter a resposta dessa pergunta. Mas eu quero levar você a pensar um pouquinho, com certeza. Mas antes de adentrarmos neste assunto, eu convido você a inclinar a sua cabeça para falarmos com Deus. Pai, obrigado porque aqui o Senhor nos trouxe. Nesta noite precisamos da sua orientação mais do que nunca, para que possamos compreender a mensagem que o Senhor deu a Daniel,
para que Ele viesse e transmitisse a cada um de nós. Nos ajude, ó Pai. Ajude a entendermos que o Senhor é poderoso. Tudo isso nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Há um grupo de pessoas que pensa que existe alguém com controle remoto e comanda tudo. Tem pessoas que vivem uma doutrina, uma ideia de conspiração. Tem alguém governando tudo. Tem alguém governando o óleo. Tem alguém governando os políticos. Tudo alguém controlando. E alguns pensam, não, mas Deus deve ser assim. Bem, se Deus é assim, cadê o livre-arbítrio? Cadê o poder de escolha? Cadê o poder de escolha? Deus sim tem pontos essenciais que Ele não abre mão. Mas esses pontos que Deus não abre mão são pontos que a sua salvação ou o risco da humanidade estaria em jogo. Então Ele determina. Mas na maioria dos casos, Ele permite que você tome as suas escolhas. Mas Deus, Ele tem um plano sim. Isso não quer dizer que eu posso ou eu sou obrigado a seguir esse plano. Se eu quiser eu não sigo, porque eu tenho o quê? O livre-arbítrio, escolha. Mas Deus tem um plano. E a Bíblia nos diz, Isaías 46:9, que Ele conhece tudo. Eu sou o eterno, o único Deus que já tiveram e terão. Incomparável, insubstituível. Desde o começo dizendo a vocês como será o quê? O fim. Ao longo de toda a caminhada, revelando a vocês o que irá acontecer e encorajando-os. Conheço tudo há muito tempo, vou fazer exatamente o que me propus a. Deus não abre mão de alguns aspectos. Quer ver um dos aspectos que Deus não abre mão? De amar você. Não importa o que você fizer, você pode gritar para Deus, não me ama, não me ama, Ele vai continuar te amando. Ele não abre mão disso. Ele não abre mão de um dia acabar com o mal. Mas outros aspectos Ele permite que você escolha. Mas se você escolher os planos de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, os princípios, saiba o seguinte, Jeremias 29, verso 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes dano. Planos de dar-lhes o quê? Esperança e um futuro. E pensando em dar e esperança, pensando em dar um futuro, Deus deixou esta profecia das 2.300 tardes e manhãs para que você tenha esperança. Queridos, se você fosse perguntar para mim qual o objetivo da Bíblia, e o livro de Romanos, capítulo 15, verso 4 diz, o objetivo da Bíblia é trazer esperança. Se você lê a Bíblia e você não encontra esperança, quem sabe você está lendo a Bíblia de forma errada, porque a Bíblia é um livro de esperança. E as 2.300 tardes e manhãs apresentam a esperança. Mas vamos começar no capítulo 9 o nosso estudo de hoje, capítulo que segue o capítulo 8, onde ele não conseguiu entender coisa alguma. Bem, os primeiros versos do capítulo 9 dizem o seguinte: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, tornou-se rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, estava o quê? Meditava nas Escrituras e de acordo com a mensagem do Eterno ao profeta Jeremias, Jerusalém teria de ficar em ruínas durante 70 anos. Vamos tentar entender esses dois primeiros versos que apresentam. Primeiro ponto importante: Daniel já não estava sob o domínio dos babilônicos. Lembra que ele teve a visão quando era o terceiro ano de Belsazar. Agora é o primeiro ano de um novo rei, o rei Dario. E o que Daniel estava fazendo? Meditando na palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! E se Daniel meditava na palavra de Deus, sendo ele um profeta, um homem que tinha uma experiência com Deus tão íntima e tão singular, imagine eu e você. Nós deveríamos meditar na palavra de Deus a cada dia. E eu quero desafiar os jovens
a dedicar tempo a cada dia para a palavra de Deus. O apóstolo João, em uma das suas cartas, ele escreveu o seguinte: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. A maneira que o jovem vence o mal, a maneira que o jovem vence o maligno é através da palavra de Deus e tendo ela no seu coração, amém? Se Daniel sentia necessidade de estudar a palavra de Deus, muito mais nós precisamos da palavra de Deus. E Daniel estava meditando provavelmente no livro de Jeremias, porque ele estava falando sobre o livro de Jeremias. E provavelmente ele se deparou com o verso 29, ou melhor, o verso 10 do capítulo 29, capítulo esse que fala do cativeiro. Lembra, Daniel saiu lá de Jerusalém, foi trazido para a Babilônia. O povo de Jerusalém estava em cativeiro. E o capítulo 29 do livro de Jeremias fala do cativeiro, mas também fala do retorno. E Daniel se depara com o verso 10, e ele lê o seguinte: esta é a palavra do Eterno sobre o assunto: assim que tiverem terminado os 70 anos da Babilônia, nenhum único dia antes vou aparecer e cuidar de vocês como prometi e trazê-los de volta para... Quanto tempo duraria o cativeiro? 70 anos. E Daniel agora ele começa a ler aquilo. Ele percebe que os 70 anos do cativeiro estão se findando, mas aparentemente nada está ocorrendo. E ele começa a pensar: será que Deus se esqueceu da sua promessa? Será que Deus vai postergar? Será que Deus se arrependeu? E olha que coisa linda o que acontece. Quando Daniel ele começa a estudar a palavra de Deus, ele sente a necessidade de buscar a Deus em oração. Verso 3: recorri ao Senhor Deus em busca de uma resposta. Orava com dedicação e sinceridade, jejuava, vesti pano de saco, me ajoelhava nas cinzas, derramei o meu e abri a minha alma para o eterno meu Deus. Olha que coisa linda. Muitas vezes a gente só fica estudando no livro de Daniel as profecias ou as histórias, mas esquecemos de analisar o estilo de vida de Daniel. Daniel era um homem que lia a Bíblia a cada dia, meditava na Bíblia. E não só isso, ele orava, ele abria o coração. E quão importante é para nós abrirmos o coração a Deus através da oração. Eu posso dizer que uma das maiores bênçãos que Deus deixa para cada um de nós é a oração. A escritora Ellen White, no seu livro Caminho a Cristo, página 95, ela diz: a oração é a chave nas mãos da fé, para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. É através da oração que nós recebemos as bênçãos de Deus. E Daniel não tinha dúvida disso. E o que ele fez? Ele ora ao Senhor. E queridos, nós não vamos ler a oração completa de Daniel, mas eu convidaria você, quando você chegasse na sua casa, antes de dormir, leia a oração de Daniel. São poucos versos, mas uma das orações mais lindas que tem na Bíblia. Nessa oração ele fala: Deus, o Senhor é o Deus das alianças. Já escutaram aquela música, o Deus das alianças? Não se esqueça do pacto, perdoa os nossos pecados, ouve. E ele está naquele momento de abrir o seu coração, como ele mesmo disse, e de repente ele vê alguém tocando nele. Eu não sei se você já orou, ou estava em oração e alguém dá um toque em você, é quase um susto. E quando Daniel percebe, qual não foi sua alegria? Era o anjo Gabriel novamente. O anjo Gabriel, aquele que tinha vindo apresentar e explicar as profecias do bode e do carneiro.
E o anjo Gabriel, quando tocou em Daniel, logo em seguida, ele diz para Daniel, os versos 22 e 23, Daniel, vim o quê? Esclarecer as coisas. Assim que você começou sua oração, a resposta foi dada, e agora estou aqui para entregá-la. Você é muito, por isso ouça com cuidado para entender o significado da... Que palavras maravilhosas. Daniel, na hora que você começou a orar, Deus deu a ordem, vai atender meu filho. E queridos, toda vez que nós buscamos ao Senhor em oração, o Senhor designa um anjo, um mensageiro para ir até nós. E enquanto você ora, você pode crer, você pode ouvir pela fé Deus falando para você: você é muito amado. Olha que coisa linda é a oração. Mas o objetivo do anjo era revelar o quê? A visão, apresentar esclarecimento à revelação. Que visão é esta? A visão que ele tinha tido anteriormente, a visão das 2.300 tardes e manhãs. Um período de 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será o quê? Restaurado. Bem, já que Daniel vai receber a orientação sobre esta visão, a revelação, vamos analisar um pouquinho aqui. Bem, esta visão fala da restauração do santuário. Nós sabemos que é um período de 2.300 tardes e manhãs. Bem, uma tarde e manhã na Bíblia é o equivalente a um dia. Se for ao livro de Gênesis na criação, você vai ver esta repetição, como exemplo, Gênesis 1:13. E houve tarde e manhã o terceiro dia. Na estrutura judaica de contar o tempo e na estrutura bíblica, o dia começa no pôr do sol. Primeiro vem a parte escura, 12 horas de parte escura, e depois 12 horas de parte clara. Por isso, tarde e manhã, escuridão e claridade. Os romanos trouxeram essa ideia de o dia virar em que hora? Meia-noite. Aí fica 6 horas de escuro, depois 12 horas de claro e mais 6 horas de escuro para completar um dia. Está dando para entender? No estilo bíblico começava no pôr do sol. Então o dia começava no escurecer e se findava no outro entardecer. Então quando nós vemos 2.300 tardes e manhãs, na realidade nós estamos vendo o quê? 2.300 dias. Faz sentido? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ah, então tá bom. Mas lembra que o anjo falou que esse período era para um período o quê? Distante, para o tempo do fim. É uma profecia. E em profecia, e nós vimos já isto, Daniel 8:17, nós confirmamos que esta visão diz respeito ao final dos tempos. Se ele contasse 2.300 dias dos dias dele, é muito pouco. Mas como nós vimos, quando se trata de profecia, existe o que nós chamamos de princípio profético dia-ano. O que isso quer dizer? Ezequiel 4, verso 6, é um exemplo deste. O que diz? Um dia para cada. Então, em profecia, só em profecia, quando se fala um dia é igual o quê? Um ano. Quando a Bíblia fala lá que Deus criou, no primeiro dia teve luz, lá é um dia literal, houve o quê? Tarde e manhã, ali não é profecia. Mas quando há profecia, um dia equivale ao quê? A um ano, ou seja, 2.300 dias proféticos é igual ao quê? 2.300 anos. Então a visão que nós vamos estudar é uma visão que compreende 2.300 anos.
é um período de 2.300 anos. E agora o anjo começa a dar detalhes sobre esse período de 2.300 anos. Quantos já estão dormindo aqui? Está dormindo, né? Não dá para levantar a mão, né? Então vamos lá, vamos ver o que o anjo quis dizer. Primeira informação que o anjo dá, Daniel 9:24. Presta atenção nesse verso. Esse verso tem muita informação, mas também é um verso importantíssimo para a nossa compreensão. Lá diz o seguinte: 70 semanas estão o quê? Determinadas. Olha que interessante, que se eu fosse ler no hebraico, e se você lesse em hebraico, e eu não leio em hebraico também, mas eu pego os dicionários e a gente vai tentando descobrir, a palavra determinada, ela tem a ideia de amputado, cortado, separado. Então lá diz, 70 semanas estão o quê? Separadas, cortadas. Cortadas da onde? Dos 2.300 dias. 70 semanas estão separadas. Para quem? Sobre o teu povo e sobre a tua santa o quê? Cidade. Quem que era o povo de Daniel? Quem que era o povo de Daniel? Os judeus. E qual que era a cidade dos judeus? Vocês estão me assustando, povo. Não faz isso comigo não. Não é São Paulo, nem Tóquio. Qual que era a cidade dos judeus? Jerusalém. Olha que o anjo está falando. Desses 2.300 dias, 70 semanas são separadas, exclusivas, determinadas para quem? Para o povo de Israel, para os judeus e para a cidade de Jerusalém. E ele continua: para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e ao quê? E para ungir o santo dos santos. Então, este período faz parte da profecia. Vamos tentar entender então a restauração do santuário. Bem, falou em 70. Cada semana tem quantos dias? 7 dias. 7 vezes 7? 49. Se são 70, são 490 dias. Mas nós estamos falando de quê? Profecia. E profecia, o que nós vemos é o princípio profético. Cada dia igual a um ano. Então nós estamos falando de quantos anos? 490 anos. Deu para entender até agora? Sim ou não? Tem alguém perdido aqui ou não? Sim ou não? Não? Então só que ele tem a visão das 12.300 tardes e manhãs, e nós vimos isso, um período longo, é uma profecia, e ele falou dessa profecia, 70 semanas, que equivale a 490 dias, e já que estamos trabalhando em profecia, 490 anos, eles estão determinados, separados, para quem? Para o povo de Israel, para os judeus. Então, o início desses 2.300 dias, esses primeiros 490 anos dos 2.300 anos, são separados exclusivos para o povo de Israel. Agora seria muito bom se a gente soubesse a data que começa, né? Porque a gente só fazer o cálculo. Sabe o que é interessante? O anjo fala a data. Ele fala o marco. Veja o que o anjo diz no verso 25. Também tem algumas informações importantes. Só não se apavora, tá bom? Respira. Não se apavora com as informações que nós vamos ler. Sabe e entende desde a saída para restaurar e para edificar. Qual que é o ponto de início? A saída da ordem. A ordem para restaurar e para edificar o quê? Os 2.300 anos, os 490 anos iniciariam-se
quando o decreto fosse dado para restaurar e edificar Jerusalém. Mas olha que informação mais importante aqui: até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações, que palavra bonita, né? Circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Pastor, que tanta informação, vamos quebrar, não se apavora. Eu falei, respira, estou aqui com vocês, tá ok? Vamos lá. A restauração do santuário, ali fala que o início das 2.300 tardes seria o quê? O decreto. E quando que foi o decreto? Os livros de história nos contam. O decreto ocorreu no ano 457 antes de Cristo. Isso quer dizer que na nossa linha do tempo que nós estamos trabalhando, o ponto inicial é o ano 457 antes de Cristo. No ano 457 antes de Cristo, o rei permitiu que o povo voltasse, e não só voltasse para restaurar, deu recursos para eles começarem a restauração. Isso foi um ponto importante, sim ou não? Mas vamos continuar. O que mais aquele texto que nós lemos diz? Ele fala de 7 semanas. 7 semanas, 62 semanas, 69 semanas. Vamos tentar entender. 7 semanas. 7 vezes 7? 49. 49 dias é igual a... O que o anjo começa a explicar agora? Destas 70 semanas que estão destinadas aos judeus, eu vou explicar um pouco o que vai acontecer durante essas 70 semanas. As primeiras 7, ou os primeiros 49 anos, diz o anjo, os primeiros 49 anos será o período para a reconstrução. A reconstrução daquilo que, Daniel, que você estava orando, vai demorar quanto tempo? 49 anos. Se você pegar o ano 457 e tirar 49 anos, nós vamos chegar no ano 400. Mas por que 408, pastor? Porque é antes de Jesus, e antes de Jesus é o que? Decrescente. Faz sentido? Sim ou não? Tem alguém perdido aí ou não? Ainda não? Ainda não? Então tá bom, vamos recapitular o que a gente aprendeu até aqui. Nós temos um período de 2.300 anos. Os primeiros 70 anos, ou melhor, as primeiras 70 semanas, os 490 anos, é para o povo de Israel. A primeira 7 semanas é o período que vai demorar para a reconstrução. Aí, o anjo fala um período de 62 semanas até aparecer o ungido. E essas 62 semanas seria depois da reconstrução. Vamos ver aqui, 7 semanas, 62 semanas vezes 7 dá 434, vezes, como nós estamos falando em profecia, 434 anos. Bem, então, os próximos 434 anos, o que o anjo falou que aconteceria? Apareceria quem? O ungido. E se você contar, vai dar o ano 27. Mas pastor, por que o ano 27? O meu cálculo dá o ano 26. Por que o 27? Vou dar uma explicação simples. Tem explicações bem mais complicadas. Vamos fazer aqui. Quantos de vocês sabem que eu já morei no Canadá? Alguns sabem. Morei lá há 6 anos. Eu estou no inverno aqui, né? O inverno lá é menos 40 abaixo do zero. Sabe o que é isso? Tem ideia? Sim ou não? Chegando em casa, abre o refrigerador lá, põe a cabeça lá dentro, e quando começar a congelar, você vai ter mais ou menos sentir o que é esses 40 abaixo do zero. Imagine que você vai visitar o Canadá no inverno. Eu não aconselho, mas você vai visitar o Canadá no inverno. E está menos 2 graus negativos. Está menos
2. Menos 2, o pessoal está saindo de regata nas ruas, correndo. Menos 2, tá bom? Aí o cara da temperatura lá, se liga o rádio, ele fala, ó, a temperatura vai aumentar em 2 graus. Qual a temperatura que a gente chega? Qual a temperatura que a gente chega? No 0 grau. Ficou em 0 grau. Certo? Menos 2, mais 2 chega o quê? 0 grau. Agora vamos dizer que eu estou 2 anos antes do nascimento de Jesus e aconteceu algo depois de 2 anos desse menos 2. 2 anos antes. Que ano que vai ser este? Ano 0? Não, não tem ano 0. Do menos 1 pula para 1. Então, toda vez que você estiver fazendo o cálculo onde envolve linha do tempo, você tem que acrescentar mais 1, porque não existe o quê? O 0. Na temperatura tem 0, não tem? Sim ou não? Sim. Por isso, menos 2 mais 2 é igual ao quê? A 0 em temperatura. Mas na linha do tempo, você está no ano 2 antes de Cristo, e acrescentar 2 anos, você vai chegar no ano 1 e não no ano 0, porque não tem ano 0. Deu para entender? Então, toda vez que você passar, ir ou voltar na linha do tempo e que passe pelo marco do nascimento de Jesus, você tem que acrescentar 1. Então, olha o que a Bíblia está falando. Daniel viveu 600 anos antes do nascimento de Jesus. Nessa visão, que era precisa, o que o anjo falou? Depois das 62 semanas, apareceria quem? Ungido. Quem que é ungido? Ungido quer dizer escolhido. Quem que é? Jesus Cristo. Mas unção, quando a gente fala unção, lembra o que? Derramamento de algo. Batismo. E queridos, adivinha o que aconteceu no ano 27 depois de Cristo? O batismo de Jesus. O anjo estava prevendo o batismo de Jesus 600 anos antes. Amém? Quando você vê algo desse, você fala assim: nossa, que coisa! Que coisa maravilhosa! E agora falta o quê? Aqui são 7 semanas, aqui são 62 semanas. Então 7 mais 62 dá 69. Mas quantas semanas era para o povo de Israel? 70. Falta o quê? Uma semana. Uma semana são 7 dias. 7 dias proféticos são o quê? 7 anos. Se você contar então, vai dar do ano 27, vai dar o ano o quê? 34. O que a Bíblia está falando do ano 457 até o ano 34, a atenção de Deus era voltada para quem? Para Israel, para Jerusalém. Mas será que aconteceu alguma coisa importante no ano 34? Olha o que aconteceu no ano 34. Estevão, que era um dos diáconos da igreja, ele foi apedrejado. Por quem? Pelos próprios judeus. E um dos judeus que apedrejou Estevão foi Saulo, que se tornou Paulo. E foi o apedrejamento de Estevão que marcou o início da pregação do evangelho para os outros povos. Já que os judeus não nos aceitam, já que os judeus não querem saber de Jesus, nós vamos buscar os outros. E louvado seja Deus por isso, porque hoje não importa que sangue você tem, não importa a raça que você é, a cor, você também pode ser filho de Deus. Amém? O tempo passou, mas agora vem uma informação importantíssima nesta profecia.
Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos por a última semana. Mas na metade da semana fará o quê? Cessar o quê? O sacrifício. Que sacrifício é esse? Lembra que a gente estudou ontem do cordeiro? Toda vez que tinha que levar o cordeiro, confessar o pecado, era degolado o cordeiro, o sangue era trazido e era aspergido dentro do santuário, na tenda, e por isso que havia a necessidade de purificação. Lembra disso? Quando é que parou de matar cordeiro? Quando Jesus foi crucificado, porque o verdadeiro cordeiro morreu. Amém? Você não precisa mais matar um cordeirinho, porque Cristo já morreu no meu e no seu lugar. E é interessante que a Bíblia fala que na hora que Cristo morreu, era a hora do sacrifício, da tarde. E eles estavam com um cordeirinho, e era uma festa da Páscoa. E na hora que o sacerdote levantou a mão para matar o cordeirinho, sabe o que aconteceu? O cordeirinho escapou. E não só isso aconteceu, o véu do santuário se rasgou, simbolizando que não precisava, mais sacrificar o cordeiro. Olha o que a Bíblia está dizendo. Nós temos as 70 semanas que era só para o povo de Israel. Temos os 49 anos que determinam a reconstrução. Depois, 62 semanas até aparecer quem? Ungido. Quem que é ungido? Cristo. Foi depois do batismo de Cristo que Cristo começou o seu ministério. Você já se perguntou por que Jesus não começou a pregar quando tinha 15 anos de idade? 18. Por que ele teve que esperar até o ano 27 depois do batismo? Porque Deus havia assinalado no calendário profético que o ministério de Cristo começaria no ano 27. Mas a Bíblia fala que na metade da semana, 3 anos e meio, faria cessar o sacrifício. E a metade da semana do ano 27, você vai cair no ano 31. E sabe o que aconteceu no ano 31? Cristo foi crucificado. Essa profecia fala da crucifixão de Jesus, a data, o dia até, o horário. Não dá tempo para a gente entrar em detalhes. Fascinante, não é? Quando eu vejo isso, eu vejo que Deus está no controle e Ele determinou pontos. Mas, por mais fascinante que seja essa profecia, o foco dela não é a morte de Jesus, não é a unção, nem é a restauração do templo. Qual que é o foco? Vamos lembrar o que o anjo falou, Daniel 8,14, que nós lemos lá, um período de 2.300 tardes, então o santuário será o quê? Restaurado. A profecia ela é fascinante, mas o foco da profecia é a restauração do santuário, ou seja, o julgamento, o Yom Kippur, quando Deus vai dizer chega, onde todos os nomes irão passar pelo tribunal de Deus. Isso quer dizer que você tirar 490 anos de 2.300 anos, vai sobrar 1.810 anos. E 1.810 anos mais o ano 34, nós chegaremos ao ano de 1844. Segundo a Bíblia, em 1844, o período de julgamento começou. Cristo, no santuário celestial, Ele começa a julgar. Os livros são abertos, os nomes são passados. E se você for ao calendário judaico, você vai perceber que o dia, ou o Yom Kippur, que todo ano eles ainda celebram esta data, os judeus. O Yom Kippur
no ano de 1844, foi o dia 22 de outubro de 1844. Nós podemos crer que desde 22 de outubro de 1844, o santuário está sendo purificado, o santuário celestial. Os livros foram abertos, os atos estão sendo julgados. É por essa razão que a última mensagem a ser pregada ao mundo é a mensagem de Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. E a primeira mensagem angélica diz o quê? Vi outro anjo voando no meio do céu, e ele tinha uma mensagem eterna para a todos que estavam na terra, a toda nação e tribo, a toda língua e povo. E ele pregou em voz alta, temam a Deus e a Ele deem glória. A hora do julgamento de vocês chegou. Por esta profecia nós podemos crer que desde 1844, nas cortes celestiais, o julgamento começou. Mas pastor, se o julgamento começou, isso quer dizer que meu nome pode estar passando lá no julgamento agora? Sim, pode estar passando. Mas pastor, e aí? Muitas pessoas ficam com medo quando falam de julgamento. Sabe por que medo? Porque a gente deve. É verdade, não é? Ponha na balança os seus atos bons e ruins. Qual que você acha que vai pesar mais? Eu vou ser julgado? O que vai acontecer comigo, pastor? Mas eu queria fazer você compreender um pouquinho do julgamento no contexto bíblico. Hoje, nosso sistema judiciário no Brasil, nós temos a ideia de que a pessoa vai a julgamento, ele é réu. O que é réu? Ele nem é culpado, nem inocente. E cabe aos advogados, seja de defesa ou promotor, tentar absorvê-lo ou condená-lo. E quando nós pensamos no julgamento de Deus, nós pensamos nisso, que está lá o capeta, apontando o dedo, ele fez isso, aquilo, outro, e está Deus ali como nosso advogado. Mas queridos, o sistema judiciário do Antigo Testamento e da Bíblia era diferente. Era muito mais claro e aberto. E isso é importante vocês compreenderem. No tempo bíblico, as penas já eram bem definidas para as causas ou para os erros cometidos. Então, se alguém roubasse, ele deveria o quê? Perder o braço. Eu estava em Israel fazendo uma filmagem. Eu estava na cidade de Belém, e a gente ia entrar no local onde dizem que Jesus nasceu, e eu deixei a parte do equipamento no carro, e eu fiquei com medo. Eu falei, se eu deixar o equipamento no carro, vão roubar. Eu vou deixar alguém aqui da equipe para cuidar do carro. Aí o nosso guia falou assim, roubar aqui? Você está louco? Se roubar aqui, a gente pega o braço e corta. Ninguém vai roubar. Eu falei, não, aqui ninguém rouba. Porque se pegar roubando, não tem julgamento. É o quê? Corte. É na hora. As leis eram bem definidas. Mas, quando alguém queria pleitear para não receber a condenação, ele pediu o quê? Um julgamento. Ele ia para o julgamento já condenado. E o julgamento iria tentar libertar. Levar alguém em julgamento na Bíblia é tentar libertar alguém da penalidade. E a Bíblia já diz, o salário já foi definido. O salário do pecado é o quê? Todo mundo já está condenado. Mas se eu aceitar a Jesus Cristo, eu serei o quê? Salvo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê?
a vida eterna. E queridos, a Bíblia diz que Jesus é o juiz. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Você acha que você tem como perder esse julgamento tendo o juiz sendo a mesma pessoa do advogado de defesa? Você acha que você tem como perder? Sim ou não? Você tem. Sabia que você tem como perder esse julgamento? Sabe de que maneira? Não aceitando o advogado. Porque se você aceitar o advogado, ele vai te salvar. O trabalho de Deus em toda a história não é para impedir de que pessoas vão ao céu. O trabalho de Deus é para salvar pessoas. Se Deus não quisesse que pessoas fossem ao céu, Ele não teria enviado Jesus Cristo. Mas Ele enviou Jesus Cristo para salvar. E o trabalho da igreja tem que ser de salvar, não de condenar. Quando nós fazemos o trabalho de condenar, nós estamos fazendo o trabalho do inimigo, do diabo. Nós estamos aqui para salvar. Porque quando Deus chama o seu nome, e eu oro, Deus, que meu nome seja chamado por Ti hoje à noite. Sabe por quê? Eu oro para que isso aconteça, porque eu aceitei Jesus Cristo. Ele é meu advogado e o meu juiz. Não tem como perder, se você aceitou Jesus Cristo. A grande lição das 2.300 tardes e manhãs é mais do que cálculo, matemática. A grande lição é que Deus marcou no seu calendário um momento que Ele vai dizer: acabou, chega, não mais sofrimento, não mais dor. E esse período de julgamento já começou. Isso quer dizer que nós vivemos nos últimos momentos da história. E diante desses últimos momentos, qual tem sido as suas decisões, o seu estilo de vida? Quem você tem colocado no coração, no seu coração, no trono do seu coração? Querido, a mensagem das 2.300 tardes e manhãs é um apelo para você e para mim colocarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Você já fez isso? Você já entregou a Jesus Cristo a sua vida? Já foi batizado? O batismo é uma declaração pública. Se você não fez, aproveite a oportunidade, porque ainda é tempo. O pastor Roberto vai cantar uma canção. E eu quero fazer um pedido especial hoje. Eu sei que alguns de vocês ainda não passaram por essa experiência do batismo. Eu gostaria de convidar você, enquanto o pastor Roberto canta, que você, mesmo não sendo batizado hoje, você possa tomar uma decisão de um dia, muito em breve, declarar publicamente o seu amor a Cristo Jesus, aceitando o sacrifício de Jesus através do batismo. Se tiver uma pessoa, tiver duas pessoas, valeu a pena. É Deus que está convidando, é Deus que está dando a oportunidade. Por isso, se o pastor Roberto estiver cantando e você ainda não passou pela experiência do batismo, mas quer dizer para Jesus: muito em breve eu quero passar por essa experiência, eu gostaria que você viesse à frente, porque eu quero orar por você. Eu quero dedicar e separar a sua vida, para que você possa ter a certeza de que no julgamento você será absolvido. Alguém nesta noite quer dizer: muito em breve eu quero ser batizado? Quero ver sua mão. Vem aqui na frente, por favor. Eu quero orar por vocês. Vem aqui na frente. Vem aqui à frente. Amém por isso. Puxa, que decisão linda. Louvado seja o Senhor. Amém. 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 Há mais alguém que quer participar desta oração?
Seu Antônio, vem aqui, seu Antônio. Amém. Louvado seja o Senhor. Sabe, vocês estão dizendo para Deus que vocês querem tomar uma decisão ao lado deles. Parabéns por essa decisão. Segura firme. Ele prometeu que um dia vai voltar. E assim como toda profecia se cumpriu, Ele vai voltar. Eu quero orar com vocês neste momento. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós lhe somos gratos por Tuas bênçãos. Gratos pela certeza que temos que, a despeito do livre-arbítrio, a despeito das escolhas, o Senhor pontuou na história momentos especiais para a salvação dos filhos de Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor deixou a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Profecia esta que indica que o Senhor não aguenta mais tanto sofrimento, tanta dor, e quer resgatar de qualquer maneira os seus filhos. E nesta noite, ó Pai, podemos compreender que o julgamento de Deus começou desde 1844. E a nossa decisão diante deste processo é entregar a nossa vida a Ti. Senhor, estas pessoas que vieram aqui à frente ainda não selaram a sua vida através do batismo, mas estão colocando-se diante de Ti neste momento para dizer: Senhor, estamos decidindo pelo Seu lado. Senhor, escreve o nome deles no livro da vida do Cordeiro, para que eles possam ter a certeza de que um dia estarão contigo lá nos céus. Nos abençoe, abençoe as pessoas que estão nos assistindo também, ó Pai, e nos leve em segurança para os nossos lares, e nos traga amanhã para continuarmos a nossa jornada pelo livro de Daniel. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos no nome de Cristo. Amém.